Minha querida, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa disciplina de língua portuguesa, onde eu vou ler para vocês um poema. Este poema foi transformado numa canção. Vocês se lembram que nós estudamos o gênero poema? Que ele é escrito em linhas e essas linhas formam os versos e também possuem o que? Rimas, uma palavra que rima com a outra, certinho? Então vamos lá. O Vinícius de Moraes pegou este poema e transformou em uma canção em 1970. Então, o título do poema é A Casa. O nome da pessoa que transformou o poema numa canção é o Vinícius de Moraes. Ele é o autor dessa canção. Então, era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Então, é aquela música assim. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Então, é uma canção do Vinícius de Moraes. Então, como que nós podemos fazer uma interpretação dessa canção? Qual que é o título? Então, vamos falar do nosso gênero poema. Quando nos referimos à casa como um poema. Então, qual que é o título desse poema? Então, eu vou responder: A Casa. Quem que é o autor? Vinícius de Moraes. Então, eu posso pedir para vocês, perguntar para vocês, por que a casa era engraçada? Aí vocês vão ler o poema. Por que a casa era engraçada? Porque não tinha nada, nem chão, nem parede, nem penico, não foi isso? É possível uma casa como essa existir de verdade? Então, podemos pensar e dar a nossa resposta. Também tem uma perguntinha. O que a casa não tinha? Ela não tinha janela? Ela não tinha parede? Ela não tinha porta? Ela não tinha mesa? Ela não tinha chão? Ela não tinha chuveiro? Ela não tinha penico? Ela não tinha teto? E ela não tinha cadeira. Então, vocês vão pensar, vocês realizaram a leitura do poema e vão marcar qual é a pergunta, né? O que a casa não tinha, ok? Olha só, depois nós podemos falar a respeito das palavras que têm rima. Então, aqui nós podemos observar: ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Então, não rima com chão. Então, neste poema tem rimas. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Então, rede rima com parede. Então, isso que eu estou falando com vocês é uma interpretação de um texto. E esse texto pode ser uma história, pode ser um gênero como o poema que nós acabamos de realizar a leitura. Vocês também vão realizar atividades sobre a sequência alfabética, que é o nosso alfabeto. Nós conversamos
que as vogais são A, E, I, O, U. E quais são as consoantes? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Então, nosso alfabeto tem 26 letras, 21 letras são consoantes e 5 são vogais. Vocês também realizaram atividades? Vocês circularam sílabas para formar palavras, observando a figura e formando o que? A palavra. Se aqui tem uma figura de um macaco, então eu vou circular o ma, o ca e o có. E aqui embaixo eu escrevi macaco. Certinho? Escrita espontânea, que é quando eu dou para vocês uma figura, como essa atividade, que aqui tem uma pipa, e vocês vão escrever na frente do jeitinho de vocês, tá? Então, eu vou escrever pipa. Então, eu vou escrever do meu jeito, como eu consigo ler, pensar nessa figura. Então, se eu estou observando uma pipa, então eu vou pensar pipa. Como que eu escrevo pipa? Então eu vou pensar pi. Quem que é o pi? Quem que é o pá? E assim eu vou escrever do meu jeitinho, sozinho. É escrita espontânea. Então, pessoal, vocês realizaram atividades com sílabas, contando também as letras, não foi isso? Um exemplo, nós temos aqui coelho. Quantas letras que tem coelho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantas letras que tem a palavra coelho? 6. Fiquem tranquilos, realizam com muita atenção e com muita tranquilidade. Excelente avaliação para vocês. Beijo